Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier. Esse aqui é o Podcast D. Você já sabe, né? Eu recebo sempre pessoas incríveis para bater um papo sobre design, sobre disrupção, sobre tecnologias de inovação e também sobre o impacto disso em negócios e, claro, no mais importante, que são as pessoas. E hoje eu tenho um cara diferente aqui para bater o papo com a gente. O Luiz, eu pedi para você se apresentar, porque eu sempre erro o nome da empresa, se É. é inglês, se é A minha português, a o minha tem que cargo. saber, né. O seu é difícil, é difícil. Mas estou muito feliz de receber o Luiz, que vai contar aqui a história dele como empreendedor, é uma referência brasileira e também para além do Brasil no mundo do design, especialmente no design de serviços, mas não só. E, porra, o papo vai ser bacana, Luiz. Muito bem-vindo. Conta aí pra gente quem é você. Léo, uma honra estar aqui. Acho que, Boa. assim, muito obrigado pelo convite. Assim, fantástico isso de da gente estar aqui, porque a gente de certa forma, concorre em É, algum nível, mas a gente tem conversado muito sobre não concorrer e colaborar cada vez mais, é né, isso aí. então mudar essa nossa dinâmica. Acho que esse nosso mercado, inclusive, é um mercado que, precisa ganhar espaço, precisa expandir, e a gente trabalhando juntos, acho que a gente consegue fazer muito mais. Então, cara, primeiro te agradecer e reconhecer, esse teu gesto de me convidar para o teu podcast. Bom, meu nome é Luiz Alt, eu sou sócio fundador da Livework. A Livework é uma consultoria de design de serviço, que foi fundada em Londres em 2001. Foi a primeira consultoria de design de serviço da história. Então, em algum momento ali do mundo, a gente teve 100% do mercado de design de serviço, né? A gente teve a primeira nota fiscal emitida Isso é foi monopólio bom. monopólio, foi um monopólio que a gente não conseguiu segurar, na Uhum. verdade, porque inclusive essa semana estava fazendo uma reunião não vou revelar o nome, mas estava fazendo uma reunião com uma pessoa que trabalha com design de serviço, dentro de uma empresa que eu gostaria muito de entrar lá. Eu, no começo da reunião, falei: "Pô, e aí, tu conhece a Livework?" O cara falou: "Não". Ah, sério? E é exatamente. Daí eu falei: "Bom, eu não sei se é um problema teu, que tu deveria saber", aí seria um pouco o meu lado meio mais arrogante falando, ou se é um problema meu que não estou fazendo um bom trabalho em explicar um pouco mais, essa nossa história e contar um pouco do que a gente faz, né, que eu gosto de trazer um pouco mais para o meu lado. Então a Livework, assim, só para Sim. explicar um pouco, nós ajudamos as organizações a serem melhores com seus clientes, entenderem melhor quem são os seus clientes, como é que elas podem realmente estabelecer bons relacionamentos que geram valor para as 2 partes. Para mim, já vamos entrar um pouco no que é design de serviço, falar um Perfeito, pouco sobre isso. Eu estou liderando a Livework aqui no Brasil desde 2010. Hum. Então, eu trouxe a Livework para o Brasil em 2010. E aí, até, se quiser, continuando um pouco a minha apresentação, nesse movimento, eu sou engenheiro de produção, Uhum. eu sou designer de produto, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, não sabia muito bem o que eu queria ser, se eu ia para o lado mais executivo, engenheiro, que depois entra na Super parte exatas industrial, aquelas contas, né? exatamente, ou se eu ia mais para esse lado criativo, nunca achei que essas duas coisas seriam compatíveis. Aí quando eu comecei a trabalhar um pouco numa camada estratégica Uhum. do design, entrei como designer numa empresa, eh, e aí nessa camada mais estratégica descobri algo que chamava gestão de design, design management. E lá, fui fazer um master em gestão de design em Barcelona, e durante esse master eu descobri o design de serviços, isso foi em 2008. Ah, que Me demais. apaixonei por esse assunto e voltei para o Brasil. Só que design de serviço era muito novo e naquele mesmo momento estava surgindo algo chamado design thinking, né. Uhum. E ninguém falava sobre isso quase no Brasil. Tinha uma pessoa, o Rick Nietzsche, inclusive se estiver vendo, um abraço. E aí a gente começou a olhar para isso como um diferencial estratégico, algo que a gente poderia utilizar. Fundamos o primeiro curso de design thinking da América Latina, na SPM, que foi um curso que ficou mais até parei de fazer o E curso na todo mundo pandemia. passou por esse curso, né? É um negócio Eu acho que as impressionante. pessoas É, que ou passaram por esse curso ou foram ensinadas por quem passou por esse exato. curso, sabe. E esse curso virou um livro que se chama Design Thinking Brasil, que foi o primeiro livro escrito em português sobre esse assunto, e aí a gente começou a fazer algumas coisas, mas eu continuo firme e forte com a Livework depois de 15 anos, o que para mim já é uma grande conquista, Pô, principalmente aqui no Brasil, maravilhoso. né. Empreender 15 anos é incrível. Pô, Sim. amor, ele tá com 5, eu já tô soltando o rojão, pelo amor de Deus. É, Mas uma coisa importante, você mencionou que a gente compete em algumas camadas e sim, buscando a colaboração, mas nos papos que a gente teve, foi por isso que eu te convidei, porque eu falei, puta, acho que tem que abrir aqui um capítulo para falar com o que eu chamo de heróis de design brasileiro, né? E você está inaugurando essa legal. subsérie aqui dentro do podcast, que eu vou começar a chamar outras lideranças de design. Então, o Rasul da Meiuca vai estar aqui daqui a pouco com a gente também. Estou chamando Legal. uma turma aí que, a princípio, né, a gente se vê ou vem a gente como competidores, mas, cara, não é que tem uma melancia, é um caminhão de melancias, É tem isso. espaço para todo mundo e colaborando, a gente vai inclusive dando mais protagonismo para o design, que é isso que eu quero que você me conte um pouquinho, né? Como que você vê nesses 15 anos? Veja, você trouxe uma disciplina, não é, que não existia no mercado brasileiro,
e aí design thinking virou, né, água na boca de todo mundo. Porra, qual empresa não fez um sprint de design thinking nos últimos 2, 3, 4, 5 anos? Pô, não viveu, certo? Todo Sim. mundo fez. Então, como que é essa evolução do que você trouxe para cá, do que você via como proposta de valor para o mercado? Beleza, era só vocês, agora tem o povo fazendo, mas como se mantém, primeiro, qual a evolução da visão que você entende aí de design e como vocês se mantêm relevantes, que ainda são referência no mercado? Então, um pouco de como o mercado evolui e como vocês, com a evolução, ainda conseguiram se Legal. manter referência e relevantes. Eu estava, cara, até pensando sobre isso hoje antes, quando estava vindo para cá, porque eu sabia que tu ia me perguntar mais ou menos, cara, o que que é design de serviço e o que É, que, né, como é que isso é bom. aí... E a minha reflexão é que eu tô sempre pensando o que que é isso e eu sempre tô chegando em respostas diferentes do que isso pode O que é ser. ótimo. Eu acho que pode Ah, ser, mas ah, ao mesmo tempo, quando a gente tem um produto, a gente sabe muito bem o que que é aquele produto, o que que ele faz, um serviço, no meu caso, né, sim, a gente consegue vender isso de uma maneira um pouco, mais consistente, eu diria. sim. E só que o design de serviço ele vem passando por transformações e não só a Livework em si, mas eu diria que a disciplina ela surgiu de uma maneira e ela está hoje sendo trabalhada de uma maneira bastante diferente. O escopo foi aumentando. Uhum. Então, eu acho que muito no começo, o design de serviço surgiu academicamente na Alemanha, nos anos 90, final dos anos 90, e a gente foi a primeira consultoria, como eu falei. E o objetivo era muito assim, pô, os fundadores da Livework, eles falavam como é que a gente usa essas ferramentas do design, essa abordagem, mas para pensar numa experiência que acontece com o passar do tempo e não de interação com um objeto Uhum. dado, mas com vários pontos de contato, canais, etc. Então, o foco do design de serviço no começo foi muito sobre a experiência do cliente. Era sobre fazer Perfeito. com que a experiência do cliente fosse a melhor possível. E aí, quando a gente faz o blueprint, que é a ferramenta clássica que mostra a experiência do cliente de uma maneira que a gente consiga discutir a respeito dela, o que que a gente vai fazer, que é uma base da jornada, né? Tem a jornada como base. Tem uma parte de trás que é o que a gente chama de backstage, que é assim, tá, Sim. mas o que que a gente como organização precisa fazer para que essa experiência ela dê certo, aconteça como a gente está imaginando. E cada vez mais a gente foi entendendo com o passar do tempo que não é só isso, porque a gente pode pensar na melhor experiência do cliente possível. Só que se a organização do lado de dentro ela não Perfeito. se transformar, ela não mudar a maneira como ela pensa sobre isso, ela não priorizar cada vez mais isso, e aí surge um pouco o sistema de centralidade no cliente, Uhum. etc., nada disso vai acontecer. Então, eu vejo que o design de serviço hoje ele trabalha em dois movimentos. Esse movimento de fora para dentro, que é, bom, como é que a gente melhora a experiência do cliente, aos poucos a gente vai transformando a organização do lado de dentro, Mas também. mas também esse lado de dentro, como é que a gente transforma esse lado de dentro, porque mudar esse lado de dentro vai transformar a experiência do cliente do lado de fora. Mas a gente está indo para o mundo de change management, de cultura, É quer isso. dizer, é um escopo um tanto mais complexo, Sim. abrangente. E como que você foi navegar nesse espaço também? Como é que você trabalha com enterprise, com grandes empresas? Conta, Sim. conta um caso, vai pra gente. Vamos fora do script aqui. Conta um caso, puta, isso aqui é um beabá, você tá no livro ali, isso aqui é um baita de um projeto, começo, meio e fim de design de serviços, para ficar mais claro, assim. Tá, é que tem aí eu acho que posso abrir antes de te contar alguns casos, as frentes que, de Boa. certa forma, podem ser, adotadas dentro desse tipo de trabalho. Então tem uma frente que a gente chama de Customer Excellence, que é mais ou menos isso de, pô, como é que eu melhoro a experiência do cliente ou do colaborador? Porque esse é um outro Também, é uma outra evolução que é quase que uma ramificação, né. sim. Então, pô, a gente entendeu que a gente não precisa só fazer isso para cliente, a gente pode fazer isso para colaborador e cada vez mais no mercado competitivo por Faz talentos, todo sentido. isso se torna mais A necessário. employee A experience, né? employee experience, só É que a gente isso. pode pensar na employee experience por meio do design. Perfeito. E essa é um pouco a ideia. Então, essa é uma frente que é a frente, eu diria que é o famoso bread and butter, é o nosso feijão com Sim, arroz, né? sim. Pô, isso aqui é o que sempre foi o design de serviço. Só que nesse meio do caminho, ainda falando sobre a evolução, a gente teve ali em 2008 o surgimento dos smartphones, que sabe muito bem, até É. melhor do que eu, quanto que isso gerou de impacto nas nossas Uhum. vidas e nas nossas experiências. Hoje a gente tem um controle remoto que a gente faz o que a gente quiser, a gente interage com as organizações, às Aqui, vezes só aqui. é isso. E aqui então a gente tem uma frente que é bom, é o design de serviço, mas olhando só para as experiências digitais, Boa. tá? Aí depois tem essa que é business transformation. Então, já vou contar um caso que é especificamente nessa tua Legal. pergunta, mas essa ideia de transformar a cultura, as estruturas internas que a gente pode fazer. E por último, uma frente mais de inovação, a gente chama de serviços de inovação, mas que é sobre ajudar as organizações ou a explorarem novos modelos de negócio ou a estruturarem, pensarem na sua estratégia para inovação, estruturarem suas áreas de inovação, como é que a inovação vai ser, se vai ser internalizada ou distribuída, então tudo isso também pode ser. Eu estou te trazendo isso porque para mim tudo isso é escopo do design de serviço. Perfeito.
Tudo isso para mim o design de serviço É. pode fazer. Então, cases aqui. Quando a gente fala de experiência do cliente, um case que eu acho que é super legal que a gente fez foi repensar a business class da Latam. Que foi um Muito bom. projeto que pô, é um xodó meu, eu sempre falo sobre esse projeto porque eu acho que era quando eu comecei a trabalhar com design de serviço, talvez esse pudesse ser um dos meus sonhos, assim, ter uma história legal para contar de algo que a gente impactou, assim, diretamente, e é uma experiência certamente controlada, né, Sim. não é toda a experiência da linha aérea, mas é uma experiência, a key Super experience. chave, exatamente. Exatamente, É. sabe? A É. gente falava que a gente fez um outro projeto que era de contingência com a própria Latam, que era de, pô, o que que a gente faz quando dá um cancelamento, um atraso? E era do business class. A gente falava, pô, tem um projeto que é o céu e tem um projeto que é o inferno. Como é que a gente resolve essas duas O chão situações, ali, né? né? Não tem jeito. É. Exatamente. Então, pô, a gente pensou, como é que é o passageiro? Que tipo de passageiro que voa? Como é que ele quer que seja essa experiência? E a gente até identificou algo que foi chave nesse projeto, que é uma mudança de significado que o design pode trazer. Porque todas as experiências de business class do mundo, elas são pensadas para o glamour, o luxo, Uhum. aquela experiência do hotel 5 estrelas, o restaurante estrelado. Ostentação. Exatamente. Só que para fazer isso, as pessoas passam 2, 3 horas com a cabine com as luzes acesas, tu tá incentivando as pessoas a beberem álcool que faz com que o sono não. Não seja bom. Talvez tu não concordes comigo nesse sentido pelas nossas conversas, mas o sono não é tão bom Não, não é. assim. E só que a maioria dos passageiros, elas não voam por causa disso. Às vezes sim, porque esses mesmos passageiros voam com as famílias Sim. depois, mas muitas vezes estão voando esses voos noturnos para chegar num lugar e ir direto para uma reunião, nem passar no hotel para tomar um Tem que chegar banho. inteiro, né? Então a gente falou: "Cara, como é que a gente inverte essa realidade, sem deixar de lado essa parte mais do glamour, mas como é que a gente inverte um pouco essa ideia de que, as pessoas têm que estar ali por bastante tempo e a gente monta uma estrutura onde elas vão desacelerar, descansar e aí elas vão partir para a vida, chegar bem lá no destino delas". Foi uma inversão total do É significado muito bacana. de voar. E a gente faz isso a partir do cliente. Então esse é um projeto, um exemplo de projeto aqui nesse lugar mas de repensar a experiência do passageiro. O mesmo quando tem um cancelamento ou um atraso. O que que eu faço com os Exato. passageiros? Então, pô, eu tenho que informar de uma melhor maneira, eu tenho que confortá-los, enfim, tem uma série de coisas que a gente viu lá no projeto. Nessa parte mais de transformação organizacional, tem muitas organizações hoje que estão tombando para um modelo mais de produtos Uhum. ágeis, etc. Então tem muitos projetos que a gente faz, não assim necessariamente, mas adicionando uma camada de cliente. Porque, de certa forma, quando as empresas têm seus squads, elas são muito voltadas para o produto. Sim, E eu costumo dizer que a visão de produto, ela difere da visão de serviço no sentido de que o produto é o que eu faço, né? O produto é o resultado de alguma coisa. exato. Então eu tenho um processo, tô falando muito? Não, não, tá perfeito, porque o que eu digo, não, tá, pelo contrário, eu digo sempre exatamente isso, que um aplicativo, né, produto digital, ele é tão somente a materialização de um serviço ou de um conjunto de serviços de uma empresa. É só isso. Exatamente. Então, olha para trás, assim, se é um app, se é um site, se é um bot, pouco importa. Mas vamos olhar para trás, assim, quais são os serviços? Qual a proposta de valor? Para quem que eu estou construindo esse troço? E é isso mesmo, você se perde, né? E mais do que isso também, cada vez mais as squads acabam também tendo, muitas vezes, uma fragmentação do entendimento do negócio. Você Totalmente. está olhando ali, pô, pega uma aérea, por exemplo, você está olhando a emissão de passagem. Aí tem um squad de emissão. É isso. E aí, puta, mas espera aí, o que que eu tô olhando aqui, gente? Espera aí, é pro pedaço do app onde faz a emissão? Não, volta, E volta um precisa pouquinho. isso, né, É, às vezes exato. porque aí quando tu cria um squad, por exemplo, que está olhando para isso, e daqui a pouco começa movimentos no mercado de digamos aqui, uma solução que, torna isso desnecessário. É, Esse squad ele não vai falar que ele é desnecessário. exato. Tu está criando um conflito de interesse enorme nesse Super. sentido. É, Então quando tem produtos, pô, tu tem um produto de crédito. Crédito é o que a empresa financeira está oferecendo. É o que eu, como resultado dos meus processos, das minhas estruturas aqui, eu chego nessa oferta aqui, mas é um negócio de dentro para fora. O serviço é o que o cliente está querendo. boa. O cliente está querendo o quê? Comprar uma casa, o cliente está querendo comprar um carro. E a gente olhando dessa forma e estruturando a partir daí, as organizações elas se tornam mais eficientes, inclusive, Sem dúvida nenhuma. porque elas deixam de fazer o que elas não precisam fazer. Então, acho que essa é um pouco a divisão aí que eu É, enxergo. muito bom. Agora me diz uma coisa, e talentos? Você tem uma coisa bacana que você, poxa, você tem a coisa da liderança intelectual, não é? De dar aula, de fazer o curso, de ter o livro, então tem um poder de atração aí de talentos. Porém, contudo, entretanto, tínhamos 21, 22, 23, que virou a gincana do designer, do profissional de designer, e, cara, virou aquela maluquice, assim, ciclos de 4, 6, 7 meses de olhe lá, todo mundo pulando para um lado e para o outro. Como é que tá a realidade hoje, assim, do ponto de vista de trazer as pessoas, porque no final do dia, assim, você tem pessoas que têm que ter um olhar muito profundo, né, muito estratégico. Eu Sim. sempre gosto de colocar num tripé ali que é um tanto de método, um tanto de técnica e um tanto de talento.
né, nenhum nem outro, mas essa boa combinação de método, técnico e talento vai funcionar. Como é que você resolve esse tema de talentos, que é uma dor que a gente tem lá também, De obviamente, encontrar talentos? encontrar e manter talentos, né? Porque o mercado é um mercado quente e, de novo, não tem tanta gente formando tantos Sim, bons service designers, né? Ou sim, designers de negócio também, porque você faz, né, sim, sim. design de negócio, business design, tudo em inglês no nosso mercado, É, tá, gente? Foi mal aí, mas os jargões é aqui tudo em estão. inglês, é uma coisa maluca, mas é isso. Então, design de serviço, design de negócio, e é uma escola no final do dia Sim. também que você tem lá. Então, como é que você consegue trazer pessoas, manter essas pessoas ali, porque o mercado tá de olho, né? É uma excelente pergunta e sempre foi um grande desafio para nós, nessa caminhada, porque, a gente sempre foi muito uma escola, realmente. Uhum. A gente, no começo, também não tinha muito dinheiro, não tinha muito projeto acontecendo, a gente também não pagava tão bem Sim. assim, né, os nossos projetos, e as pessoas entravam para aprender e só tinha gente fazendo o que a gente fazia, e eles aprendiam e depois iam para alguns outros lugares. Eh não que isso não seja ainda uma realidade, acho que muita Sim. gente, entra para aprender. Só que eu acho que a gente tem alguns, ativos interessantes, na Livor, que a gente primeiro que, empresas que sejam especificamente desse tipo de trabalho, são poucas hoje no mercado, Sim. ainda são São poucas, poucas, são né. poucas. E aí tem essa questão de, pô, consultor versus trabalhar dentro de uma empresa. Se trabalha dentro de uma empresa, é interessante, porque tu ganha mais profundidade, tu vê o resultado do teu trabalho, porém tu tá com pouca diversidade, tu não tá ali Você não tem exposto a você novos não tem a troca cenários. também, né? Você olha para o lado, puta, quantos, né, qual a estrutura Exato. de design de uma empresa de service design? Puta, tem lá meia dúzia de Tá meio pessoas, uma isolado, estrutura né. grande, exatamente. E aí? Exatamente. Para onde mais eu converso, onde eu mais eu aprendo, né? Tem isso Isso, também. então a gente cria um ambiente aqui que é um ambiente, pô, que tu tem uma diversidade de projetos, É, tu tem aqui uma oportunidade de tu aprender, tu entrar em contato com várias empresas diferentes, né, cenários diferentes que, as pessoas gostam disso. E no nosso caso especificamente, a gente, quer cada vez utilizar mais isso, tem essa questão da gente ser uma empresa global. Então a gente isso é não bem só tá bacana, né? Porque para atração é muito interessante, para retenção também, sim, no limite, sim. né? E vocês fazem projetos Então, internacionais? a Como gente é que está é isso? cada vez mais, a gente está num movimento agora de cada vez mais integração global, a gente Boa. está expandindo, a gente tem Londres ainda, o Brasil foi o terceiro, a gente tinha um na Noruega que a gente vendeu para a PwC, Ah, então a tá. gente não tem mais, o sócio fundador era norueguês, foi para lá, a gente tem na Holanda e agora a gente está expandindo para América do Norte e está estudando algumas outras regiões, então a gente está Bom, agora num movimento de expansão. de expansão, se estruturando para isso, com conselho, etc., com o global, etc, e tal. E aí a gente, uma das teses, como a gente está abrindo para a América do Norte, que a gente tem um fuso horário parecido, e Hum, por causa da pandemia e que cada vez sim. mais o trabalho remoto ele é bem aceito, Super. a gente consegue entregar aqui projetos de É alta como se fosse um qualidade. nearshore aqui no final das contas. Isso é legal. É o nearshore, Ah, exatamente, e é um nearshore que é bom para todos os lados, para todo porque eu mundo. cobro o que eu cobro de meus clientes aqui no Brasil. Você paga o que paga para o profissional. Pago o que pago para o profissional e eles estão usando uma equipe altamente qualificada, Sim, porque a gente tem 15 anos aqui com estruturas, etc. Não é que eu estou contratando um freelancer ou uma exato, pessoa que eu não exato. conheço, né, de qualquer lugar. E o câmbio é a favor. Exatamente. O Bom, câmbio é a agora também favor. tem isso, a gente nunca sabe como é que isso Não, vai nunca se oscilar, sabe, né? exatamente, né, mas tem essa coisa que é muito interessante. Mas me diz uma coisa, e avançando um pouquinho ainda no tema de gente, acho que tem um assunto que eu tenho conversado com muitos times de design, não é, de clientes ou de prospects também, e a IA é um tema absolutamente central, não é? Sim, E eu tenho percebido um grande desconforto, não é, em muitas estruturas, na verdade, porque a gente abre o jornal e já saiu da pauta de negócio ou de tecnologia, virou pauta de comportamento, né? Dia a dia, tá na capa do UOL, tá na capa do G1, né? Quer dizer, sim. não tá restrito, né, ao mundo de negócios e tal. E aí, inevitavelmente, você abre o bendito lá do jornal, entra lá no site e tá lá, porra, uma Microsoft vai mandar 6.000 pessoas embora porque agora eu tô usando IA. O outro fala: "Se não souber IA, vou mandar embora". E aí só se fala de redução com o uso da IA, não é? Muito maluco isso. Sim, Então, pelo menos na esfera, né, corporativa, é sinônimo, né, vou usar IA porque eu vou ser mais eficiente e vou reduzir as estruturas. Então, poxa, veja, você é um profissional, você está sentado ali, você está lendo aqui, pô, interessante. Então quer dizer que agora eu vou perder meu emprego para IA. Já perdia para um monte de coisa, agora tem IA, vou perder meu emprego. Então eu percebo essa, por um lado, angústia, né, por outro lado, um tanto de ansiedade também, que é para onde que vai esse negócio. Como é que você está sentindo lá com o seu time? Como que você está também já implementando, usando, experimentando? Até porque está todo mundo na fase de sim, experimentação, né? Eu totalmente. digo sempre, se alguém subir no alto da montanha, bater no peito e falar, entendo de IA, Sim.
calma, Sim, totalmente. calma. É, Então, como é que tem, tá tem, isso lá mas acho que talvez com não no você e nosso com o seu mercado. time? Cara, eu acho essa ótima pergunta, porque dependendo do dia eu posso te trazer uma resposta com total depressão ou com total empolgação. É exatamente isso. Porque é uma montanha-russa de emoções esse negócio e os meus pensamentos a respeito disso e como que isso vai impactar o nosso Mudam. mercado, né. Acho que da última vez que a gente se reuniu para um café da manhã, estava te falando que, eu tinha um conflito muito grande dentro da de casa que é, bom, eu, de certa forma, ainda estou em grande parte num modelo onde eu cobro, por pessoas e pelo tempo que essas pessoas passam trabalhando, Sim. né. É claro que existem outras variações dentro disso, mas é basicamente essa estrutura. Agora a gente tem uma tecnologia que permite que a gente faça as coisas mais rápido, com menos pessoas, né. Então, de certa forma eu estou criando se eu adotar isso de certa Uma bem, destruição de valor para eu o teu estou modelo. destruindo o meu valor, exatamente, é isso que está acontecendo. Então, é um grande conflito. O que que eu faço? Eu reduzo e repasso essa redução, eu mantenho o preço reduzindo e eu estou aumentando a minha margem, mas aí vai ter um concorrente Aumenta que a vai minha fazer entrega, faço a mais mesma profunda, coisa. é isso. Então, essa é uma questão que a gente está olhando para isso até como um ponto de inflexão no nosso modelo de negócios e como Tá. é que a gente segue. Eu vejo isso como um grande ponto, sem contar com o fato de que tem muitas coisas que talvez a gente faça hoje que um analista ou uma pessoa contratada vai conseguir dar conta de fazer, sem precisar da gente. Então, o quanto que a gente ainda é necessário, essa é uma reflexão que eu tento fazer, promover para que a gente consiga se manter, e é o papel. Eu acho que toda crise ela apresenta oportunidades. Sim, sim. Então, eu sempre tento olhar para o lado mais da oportunidade. Como é que a gente está usando isso? Acho que a gente está usando como todo mundo está usando, né? A Uhum, gente tem uhum. as contas lá, a gente tem não só a conta de solução pura de inteligência artificial, como algumas soluções que já estão sendo acopladas em várias das ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Então, sei lá, o Figma tem, Uhum, uhum. Miro tem, que Isso. inclusive agora fez uma apresentação legal de como isso está Sim. mudando. Então, o que a gente está tentando fazer é criar um ambiente controlado, porque a gente trabalha com muita informação confidencial, então a gente tem que proteger muito isso dos nossos clientes, para que esses dados eles não vazem de forma alguma, mas dando liberdade para as pessoas explorarem isso e criando rituais, de disseminação das boas práticas. Então a gente tem uma Chave. reunião semanal lá que é sobre inteligência artificial. E agora a gente quer que todo mundo mostre, apresente nessas reuniões, em vez de ficar só no debate do que é e o que isso representa. Verticaliza, né? Cara, vamos fazer boas práticas. Que 15, 20 minutos alguém abre e fala assim: olha só que legal que eu fiz isso aqui com AI essa semana. E aí tu tá, de alguma forma, Isso é ótimo. experimentando e adotando isso no dia a dia. A gente realizou um estudo agora recente com o IBPAD para entender como a pessoa de design brasileira está lidando com IA. Inclusive, você é uma das pessoas Sim, convidadas para fazer uma análise daqui a pouco. Bom, quando for ao ar, eu acho que a gente já lançou o estudo. Então, eu vou soltar uns spoilers aqui, tá tudo bem. Porque quando você dá esse cenário, a gente percebeu no estudo, e você teve acesso, que é uma da realidade do mercado mesmo, né? sim, Que está todo mundo, todo mundo usando. 94% dos designers hoje declararam que já usam em base diária alguma ferramenta de IA. É bem verdade que é o ChatGPT, é o Gemini, sim. é o Figma AI, o Miro AI e sei lá, Midjourney. Ok, tudo bem. Então, as ferramentas que também todo mundo usa, no final das contas. Mas ok, tirando o Figma, né, que é bom no design e tal. Mas usam, né? E aí aquilo que a gente viu lá no estudo, poxa, no final das contas, hoje quase 60% usa de uma conta pessoal. Ele falou muito bem, né, da história de pô, dados sensíveis, segurança. Pô, tá na conta pessoal, sobe ali um estudo, uma pesquisa que você fez, teve acesso, o cliente subiu, foi para a rede, virou aquela confusão, vai para o modelo, aprendeu. Outro dia eu estava brincando, estava lá no banco, e aí a gente comentava sobre isso, e eu falei, então faz um teste. Ah, mas não é, então faz um teste. Pergunta lá para o ChatGPT quais são os 10 principais causas de churn de cliente de alta renda do Banco Laranja. Vê o que acontece, vê o que o chat vai te trazer de volta. Porque, cara, alguém já subiu, alguém já Sim, pesquisou já tá e aí. tá na conta pessoal e vai voltar. A pessoa, a líder lá do time, falou assim: pô, boa ideia, nunca fiz isso, vou fazer. O time pode fazer, vamos ver o que vem. Mas, assim, faltam boas práticas, falta, na verdade, as corporações, as empresas, de fato, capacitarem com o que você está fazendo, mais do que isso, estabelecerem as boas práticas e entenderem que as pessoas vão usar, né? Sim, Então, como é que a gente controla e controle é importante, como controla, como organiza, né, a sim. história toda. Mas ainda é um uso muito incipiente no final das contas. E acho que é um pouco da angústia, né, que eu vejo que tá uma coisa da angústia. Puta, vou usar porque tá todo mundo usando, vou ver como é que eu faço aqui. E quando você pergunta quem está usando, todo mundo levanta a mão.
Vai levantando para fazer, mas fazendo o quê? É. O que de fato você está fazendo para mudar o negócio? Não é? O que você está de maneira estruturada? Então, acho que é um momento interessante também para os profissionais, né, que acompanham a gente aqui, para também dar uma relaxada, né? Calma também, né? Sim, mas eu tenho uma reflexão, uma provocação para fazer, se Vamos. der tempo, a respeito disso. Claro que dá. Eu 2017 eu estava pensando sobre o futuro do que a gente faz, assim, e Uhum. principalmente essa parte digital, né. E com Siri, Alexa, Exato. etcétera, que já estavam começando a ficar um pouco melhor ainda, a Siri continua do jeito que estava em 2017, É né, mas impressionante isso, né? os caras não É conseguem resolver. impressionante. Mas, Alexa também, mais ou menos, mas a gente está vendo que, bom, aí surgiu o ChatGPT, Claude, Claude. etcétera, que meio que substituíram isso. Mas naquela época a minha reflexão foi que eu acho que ela se torna cada vez mais válida agora. Cara, a partir do momento que a gente tem, um agente ou um assistente Uhum. que sabe o nosso contexto, tem acesso às nossas coisas, etcétera, a gente vai deixar de provavelmente querer interagir diretamente com as organizações. Sim. Assim como antigamente uma parcela controlada da população, mas, algumas pessoas tinham ali secretárias, assistentes Ah. que de alguma forma, faziam muitas coisas para eles de uma maneira, mais assim, pô, eu não É preciso uma lembrar do terceirização do não ponto de preciso contato, né? lembrar do aniversário do É, meu filho, eu não é. preciso comprar o presente não sei o quê, reservar a viagem e tal. E isso agora, está se tornando cada vez mais possível com esses agentes. Sim. E aí, pô, eu vou preferir, por exemplo, reservar um fim de semana com a minha família num resort, entrando no Booking.com, entrando no site da aérea da minha preferência, Ou etcétera, chamando o ou Gemini, só né? chamando e falando: "Cara, resolve isso aqui pra mim, eu Ah. quero ir em algum final de semana que esteja favorável com sol lá por outubro", e aí tu vê qual que é o melhor pra mim em termos de preço, em termos de probabilidade de bom tempo e essas coisas todas, e vai vir. Então imagina que daqui a pouco, talvez, não sei se eu tô criando um caso extremo aqui, mas Sim, sim. talvez a gente só tenha uma interface. A gente só vai interagir com o ChatGPT, e aí o ChatGPT ou o Claude, a nossa Resolve o ferramenta, restante, se conecta com todo vai se mundo e vai conectar com trazer. tudo. E aí qual que é o nosso papel aqui do nosso trabalho? Tem um monte de gente provavelmente que tá assistindo aqui que trabalha pensando em interfaces. E quando tiver só uma interface? E não for nem visual, no final das contas, muitas vezes tá na voz, né? Tá falando, cara, e como é que faz essa Sim. interação? Eu ainda acho que às vezes a voz ela Mas não é calma, suficiente, né. designers. Mas calma, 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 designers. calma, Calma, calma. Também não queria designers. terminar Calma, em designers. mau tom, né, eu acho que a gente pode utilizar o design para muitas coisas. E esse poder crítico, esse senso crítico, isso de trazer a visão, uma perspectiva de cliente, promover isso dentro da organização, acho que ninguém faz como quem trabalha com design. Eu acho também, eu acho também. Olha, a gente falou bastante coisa, falta 1 milhão de coisas para falar, mas infelizmente o programa vai chegando ao final. E aí, no final, a gente tem que embocar para um tema mais pessoal. Tá, O que que eu vou te pedir? 2 coisas, eu não falei que eu não vou ter a surpresinha tá aqui, bom, vamos mas eu lá. preciso de uma dica sua. Uma dica para nossa audiência, um livro, um hobby, um podcast, uma dica bacana. Vou te deixar pensando, eu dou a dica primeiro para você poder pensar, Tá ficar bom. tranquilo. E também vou querer depois do final, o desafio que a gente sempre faz, que é o que que a audiência leva segunda-feira, a gente grava toda sexta, né, então fica essa coisa fácil. Assistiu aqui segunda-feira, o que que a pessoa acorda ali, liga o computador dela e o que que ela leva desse nosso papo. Deixa eu começar com a minha Vai lá. dica, deixa eu lembrar, o que que eu vou falar? Ah, já sei qual que é a minha dica é boa, essa é boa sim. Bom, a gente grava aqui, puta, é bem geograficamente reduzida a extensão da minha dica aqui, porque a gente grava aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e, cara, aqui do lado, no Baixo Pinheiros, tem um restaurante super bacana chamado Nelita, da Tássia Guimarães, que é uma chefe super nova e super incrível, assim. Mas ela fez uma coisa muito legal, que é atravessando a rua ali na Ferreira de Araújo, ela abriu um bar de vinho chamado Lita, de Nelita é o Lita. Cara, eu fui lá essa semana passada com a Fê, minha esposa. Que lugar legal, cara. Não é barato, é para um programa, é para um evento, mas assim, decoração bacana, arquitetura incrível, trilha sonora impecável, comida muito boa, os vinhos ótimos, atendimento primoroso. Puta, cara, que legal. Então, eu tenho aí um date para fazer, seja com a namorada, com a esposa, puta. Lita aqui na Ferreira de Araújo é muito legal, óbvio que é só para quem tá em São Paulo, melhor para quem tá aqui na zona de São Paulo. Eu sei, não me critiquem, não me cancelem, mas puta, é legal demais. Essa é a minha dica dessa vez. Já eu trago música aqui, podcast. Eu trouxe algo porque eu fui lá com a Fê, foi muito bacana. Conheçam, é muito bom.
Te dei tempo, eu Pô, fiquei enrolando aqui para você cara, pensar. mas que inveja, assim, porque eu tô com um bebê de 2 meses em casa, eu não consigo fazer um date com a minha Não esposa consegue, não ultimamente, então, consegue. boa, mas vou Mas anotar essa guarda, dica, vou anotar guarda. essa dica. É muito difícil eu pensar em livros, porque eu tenho uma compulsão por comprar livros e a cada 4 que eu compro, 2 eu folheio, um eu leio e o outro tá lá disponível para algum momento eu Esse é um retomar. hobby, eu tô com esse hobby também. É, Alguns estão no plástico, inclusive. como? Embalados, alguns estão embalados no plástico Tu ainda, tá lá mantém comprado, embalado? Ah, não, tá não, não. guardado. Vou ler um dia, tá lá Mas eu guardado. abro, porque eu Não, tenho que alguns dar eu nem uma. abro ainda para não me sentir pressionado. Não, mas eu tenho que dar uma folhada. Mas eu tenho, acho que é o Humberto Eco que fala, tem a Unlibrary, que ele fala que, Uhum. pô, não é só sobre tu ler todos os livros que tu compra, é tu ter, assim, por exemplo, em casa, esses livros, e eu gosto de comprar livro físico, eu leio muito no Físico, Kindle, mas eu gosto, cada vez mais, eu tô voltando a comprar livros físicos. É aquele negócio de ter o conhecimento pertinho de tá ali, ti. né? Tá ali, putz, eu comprei um livro esse tempo sobre esse Deixa eu dar uma assunto olhada aqui, ali. deixa eu dar uma olhada. Então eu gosto muito de comprar livros, e aí quando pergunta, pô, que livro que eu posso dar de dica, para mim é muito difícil, porque eu fico pensando: "Cara, qual de todos?". Então, primeira coisa, antes de dizer eu fiz uma lista no meu site, tem Ah, legal. luisalti.com, tem uma parte lá escrito livros, no menu, que é uma lista dos 31 ou 30 livros, que seria um por dia em um mês, mas quem que lê livro por Entendi, dia, né, mas, que eu acho que são mais interessantes dentro do contexto. luisalt.com. É Luiz com Luiz com S, S e Luiz, Alt ALT. ALT, LUSALT.com. luisalti.com, a gente vai colocar na descrição Vai aqui colocar na do. descrição. Mas um livro que não um livro, uma linha que mistura um pouco livro com hobby, eu tenho gostado muito de estoicismo, como conceito. Acho que é um conceito interessante, traz reflexões interessantes para a vida. Então, vou fazer 3 livrinhos rápidos. Bom, Um é bom. Meditações, do Marco Aurélio, que é um cara, pô, foi imperador, e ele escreveu o livro, pensando que ninguém ia ler os pensamentos dele, e que é super legal, porque não é um livro escrito para os leitores, é um livro Sim. escrito com reflexões pessoais. O livro A Coragem de Não Agradar, que eu acho que é super interessante também, mostra muito um pouco como é que é um best-seller, né? Como é que a gente pode lidar um pouco com essa pressão que a gente sente às vezes de atender as expectativas das outras De todo pessoas, né? mundo. E tem um que eu não tenho em português, que chama A Guide to the Good Life, que Hum. é eu recomendo ouvir, que é outra coisa que eu Ah, gosto que de fazer de vez em legal. quando eu tenho para uma Audiobook. viagem, etc, que tu não consegue ficar pegando o Sim, livro, que eu vou caminhando para, sei sim. lá, jiu-jitsu e outras coisas assim, eu vou ouvindo um livrinho, e esse é um muito bom livro. Porra, que demais. E segunda-feira? Assistiu o Segunda-feira, programa, foi lá, puta, ferrou minha vida, o que que eu faço? Não, adorei, vou ler pô, o estoicismo. O que que eu vou fazer segunda-feira? Eu vou para o escritório, para o es trabalho. es Qual é a dica? estoicismo é uma boa É uma dica, né, boa. continua nessa linha. Eu tenho lido bastante valor econômico, eu acho É, que cada vez mais, designers precisam falar a língua dos negócios, a gente sempre fala isso, mas a gente não vê isso acontecendo muito. ninguém exercita. Ninguém Ninguém exercita. exercita. Então entender, pô, eu sempre falo para minha equipe assim: "Como é que vocês, entendem que esse projeto ele está conectado com É, a parte mais alta da empresa, da estratégia da empresa e como é que ele foi justificado? é isso Como é aí. que ele gera É valor isso para aí. a empresa?". E esse conceito de se eu estou projetando uma cadeira, eu vou olhar para a sala, se eu estou projetando uma sala, eu vou olhar para casa, se estou projetando a casa, eu vou olhar para a rua. É a mesma coisa, só que na visão de negócios. Então, pô, esse projeto aqui que é para pensar no embarque, como é que ele de alguma forma está conectado em algo mais amplo e por que que ele está sendo realmente aprovado por quem está pensando muito mais na parte Exato. financeira do que na parte da experiência do cliente? Porque a experiência do cliente, ela é importante porque ela gera ou crescimento ou eficiência operacional. E é Perfeito. isso que a gente tem que entender no nosso trabalho. Então, leituras como valor econômico, ouvir alguns Ajudam bem. ajudam bem. Maravilha, Luiz, super obrigado. O papo foi incrível. Falei que ia passar voando e Faltou tempo. passou voando, faltou tempo. Sim. Brigadão e bom, espero que vocês tenham curtido. Impossível não ter curtido, esse é o fato. E a gente está nas plataformas digitais, vai atrás ali dos outros episódios também. Brigadão, até a próxima.